Integração contábil entre o beta-sapo e o beta-folha. Confidencialidade e direitos autorais. Todos os direitos reservados a beta. O emprego deste material é autorizado tão somente ao titular do CPF inscrito na Universidade Corporativa Beta, exclusivamente para seu uso pessoal. Nenhum trecho do material ou do treinamento poderá ser reproduzido, em qualquer forma ou por qualquer meio, sem a prévia e expressa autorização da Beta, sujeitando-se o infrator às penalidades previstas na legislação específica. É proibido o fornecimento dos dados de acesso, login e senha, do usuário para terceiros. Atendendo os procedimentos contábeis patrimoniais, PCP, com a integração do beta-sapo com o beta-folha. Objetivos do treinamento: identificar as fundamentações legais que promoveram as alterações na integração folha e sapo, configurar e executar as integrações de adiantamentos, configurar e executar as integrações de provisões, apropriações por competência. Desde a publicação da Portaria 184/2008 do Ministério da Fazenda, o qual tratou de iniciar o processo de convergência dos procedimentos contábeis adotados ao setor público às normas internacionais, novas fundamentações legais e teóricas estão sendo disponibilizadas aos usuários da contabilidade pública. O Conselho Federal de Contabilidade, como órgão integrante do comitê que efetua tal convergência, tratou de disponibilizar importantes alterações em suas resoluções, o qual impactam diretamente ao âmbito público. Resolução 1128/08, Conceituação, o objeto e o campo de aplicação da CASP, Contabilidade aplicada ao setor público. Como destaque é o item 5 de suas definições, o qual define o objeto da CASP. O objeto da contabilidade aplicada ao setor público é o patrimônio público. Instituído o patrimônio como objeto da CASP, a Resolução 1129/08 estabeleceu o conceito de patrimônio público sob a ótica contábil. Patrimônio público é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos, ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. Neste mesmo enfoque, a mesma resolução tratou de classificar o patrimônio público. O patrimônio público é estruturado em 3 grupos. Ativos são recursos controlados pela entidade como resultados de eventos passados e do qual se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. Passivos são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Redação dada pela Resolução CFC número 1268/09. Identificado, conceituado e classificado o objeto da contabilidade no âmbito do setor público, foram necessárias adaptar práticas contábeis, o qual melhor qualificarão a evidenciação do patrimônio. Para isto, foi disponibilizada a Resolução 1272/2010, o qual atualizou dispositivos da Resolução 750/93, que trata dos princípios de contabilidade, PC. Assim, sob o tema deste vídeo, é necessário dar destaque ao artigo 9º da Resolução 750/93. Artigo 9º. O princípio da competência determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Interpretando este ditame, verificamos que o mesmo propõe evidenciar contabilmente a ocorrência dos fatos que alteram o patrimônio público, objeto da contabilidade pública, independentemente do seu recebimento ou pagamento. Visando organizar e normatizar a implementação das novas práticas contábeis necessárias ao processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais, a Secretaria do Tesouro Nacional publicou a Portaria 828/2011, o qual indica que o ente deve estabelecer um cronograma de atendimento a estas novas práticas. Abaixo se destacam os itens deste cronograma, o qual se relacionam ao tema deste manual.
reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Vale lembrar que estes itens do cronograma estão diretamente relacionados aos procedimentos contábeis patrimoniais previstos pelo MCASP. Portanto, o prazo definido de atendimento a esses procedimentos é normatizado pela Portaria 437/2012. Conforme podemos observar abaixo, esse prazo finda no final do exercício de 2014. Artigo 6º. A parte 2, procedimentos contábeis patrimoniais, deverá ser adotada pelos entes da Federação gradualmente até o final do exercício de 2014, salvo na existência de legislação específica emanada pelos órgãos de controle que antecipe este prazo. Observados os seguintes aspectos: Portaria STN número 828/2011. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. Demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Apresentadas as fundamentações acima citadas, e adentrando ao tema deste vídeo, integração Betafolha com o BetaSapo, constatamos que existem transações no Departamento de Recursos Humanos, RH, que impactam diretamente o patrimônio do ente, ativo e passivo, e necessitam ser evidenciadas conforme o princípio de competência, no período a que se refere. Transações estas, quais se destacam a seguir: pagamentos de remunerações a servidores, não oriundas de adiantamentos. Impacto no patrimônio. Ativo. Sabendo-se que as disponibilidades financeiras, bancos, caixa, são ativos da entidade, o pagamento a um servidor saída da disponibilidade representa um impacto negativo no patrimônio. Passivo. Sabendo-se que o registro de uma obrigação a pagar perante um servidor é um passivo, com o pagamento desse servidor há a baixa desta obrigação dívida. Portanto, há neste momento um impacto positivo no patrimônio. Lançamento contábil na ordem de pagamento. Débito pessoal a pagar, crédito caixa e equivalentes de caixa. Qual funcionalidade da integração atende esta transação? A integração de ordens de pagamentos oriundas de empenhos e liquidações, oriundos do cálculo de folha de pagamento. Em utilitários, integração com a folha, empenhos de pessoal, despesas extras, lançamentos contábeis. No momento da importação do arquivo .dat, nós percebemos a primeira grande alteração, que é a coluna valor em liquidação. Essa coluna valor em liquidação, ela é o somatório dos campos baixa apropriação de férias com o campo baixa apropriação 13º salário do quadro apropriações adiantamentos da tela de empenhos de pessoal, despesas extras, lançamentos contábeis, alteração. Quais procedimentos efetuar para integrar essas transações pela primeira vez? Não há. Essa integração já é realizada. Adiantamentos / descontos e adiantamentos de remunerações a servidores. Impacto no patrimônio. Ativo. Sabendo-se que o adiantamento de numerário representa um direito a receber para o ente, direito de descontar futuramente do servidor este adiantamento, ou seja, um ativo, quando do pagamento do adiantamento há uma afetação qualitativa no patrimônio, ou seja, há um acréscimo de patrimônio devido ao registro do direito a receber e um decréscimo devido à saída de numerário pelo pagamento. Lançamento contábil na liquidação de empenho / ordem de pagamento. Débito. Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros. Crédito pessoal a pagar. Débito pessoal a pagar, crédito caixa e equivalentes de caixa. Quando do desconto do adiantamento, o reconhecimento da competência trabalhada pelo servidor, desta vez, há um decréscimo patrimonial, perda de ativo, conforme podemos identificar abaixo. Lançamento contábil. Débito, remuneração a pessoal, crédito, adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros. Qual funcionalidade da integração atende a esta transação? Quanto ao pagamento do servidor, a própria integração de empenhos / liquidações já atende essa situação, porém desta vez com o destaque que este empenho é oriundo de adiantamento. Já o desconto do adiantamento é atendido por um lançamento contábil parametrizado pela integração. Quais procedimentos efetuar para integrar essas transações pela primeira vez?
Marcar o campo Integrar adiantamentos de remunerações na tela de configuração de apropriações/adiantamentos, quando da integração referente à competência mês, o qual o Betafolha iniciou o cálculo de provisão. Vamos entender na prática o que a teoria do slide anterior nos apresenta. Então, utilitários. Integração com a folha empenhos de pessoal e despesas extras lançamentos contábeis. Vamos entender na opção Configurar a apropriação a diferença entre habilitar e desabilitar o campo Integrar adiantamentos de remunerações. Então, a primeira opção, deixar ele desabilitado. Então, vamos verificar na importação do arquivo .dat a diferença. Então, vamos verificar que ele desabilita, né? Não permite nenhuma edição, nenhuma alteração no campo dos campos 13º salário adiantado, férias adiantadas e demais adiantamentos. Consequentemente, ele joga os valores para o campo demais remunerações. E com isso, ele não vai alimentar lançamentos contábeis com base nos flags DN, DFN, DFA, DTA e DTN, ou seja, serão ignorados esses registros na importação do arquivo. Com a opção habilitada, vamos verificar. Na opção Configurar a apropriação, se nós habilitarmos essa opção, vamos gravar, importar o arquivo. Vamos verificar que ele já habilita esses campos. Ou seja, as flags e os campos serão habilitados e alimentados conforme o arquivo .dat. Então, conforme o arquivo que nós importamos, ele vai alimentar esses campos aqui. E, consequentemente, não mais irá jogar os valores para o campo demais remunerações. Inserir em módulo financeiro, processos, lançamentos contábeis, os saldos contábeis em aberto de adiantamentos concedidos a pessoal. Para inserir estes saldos, deve ser utilizado o relatório do Betafolha. Betafolha, relatórios, resumo, integração contábil, modelo saldo adiantamentos férias / 13º salário anteriores à provisão, que está no manual do PCASP integração contábil.pdf, disponibilizado no repositório de instalação do sistema. Então, conforme nos apresenta o slide anterior, inserir em módulo financeiro, processos, lançamentos contábeis, os saldos contábeis em aberto de adiantamentos concedidos a pessoal. Para inserir esses saldos, deve ser utilizado, então, o relatório do Betafolha. Então, Betafolha, relatórios, resumo, integração contábil, e o modelo a ser utilizado é o saldo adiantamento férias / 13º salário anteriores à provisão. Como conferir os valores integrados? Sugere-se utilizar o balancete de verificação, módulo financeiro, relatórios, mensais, balancetes, verificação, listando o respectivo grupo contábil referente a adiantamentos e compará-lo com o relatório. Betafolha, relatórios, resumo, integração contábil, modelo saldo adiantamento férias / 13º salário anteriores à provisão do Betafolha. Então, na prática, no Betasapo, módulo financeiro, em relatórios, mensais, balancetes, verificação, listando o respectivo grupo contábil referente a adiantamentos e compará-los com o relatório do Betafolha. Em Betafolha, relatórios, resumo, integração contábil, utilizando o modelo saldo adiantamento férias / 13º salário anteriores à provisão. Evidenciação da competência trabalhada pelo servidor. Apropriação por competência / provisão. Vale lembrar, apropriação por competência é igual a provisão, e a palavra provisão será mais utilizada no decorrer deste vídeo. Impacto no patrimônio. Passivo. Sabendo-se que o registro de uma obrigação a pagar perante a um servidor é um passivo, quando de sua evidenciação / apropriação por competência, provisão, há o registro dessa obrigação / dívida. Portanto, há neste momento um impacto negativo no patrimônio. Lançamento contábil. Débito remuneração a pessoal, crédito pessoal a pagar. Quando da baixa desta dívida, pagamento,
Há uma afetação qualitativa no patrimônio, ou seja, afeta tanto o passivo da entidade, baixa da obrigação/dívida, como o ativo, saída de numerário. Lançamento contábil em liquidação, ordem de pagamento. Débito pessoal a pagar, crédito pessoal a pagar. Débito pessoal a pagar, crédito caixa e equivalentes de caixa. Qual funcionalidade da integração atende esta transação? Quanto à apropriação por competência, provisão, o lançamento contábil parametrizado pela integração automatiza esta contabilização. Já a baixa da apropriação, provisão, a própria integração de empenhos em liquidações ordens de pagamento já atende a esta escrituração. Quais procedimentos efetuar para integrar estas transações pela primeira vez? Marcar o campo Integrar apropriações por competência na tela de configuração de apropriações/adiantamentos quando da integração referente à competência mês, o qual o Betafolha iniciou o cálculo de provisão. Observação: o Betafolha se encarregará de enviar via integração a carga inicial dos saldos provisões em aberto, ou seja, não demandará por parte do contador a inserção manual de saldos contábeis em aberto. Então vamos entender na prática agora o que o slide anterior nos apresenta. Na opção Utilitários, integração com a folha, empenhos de pessoal e despesas extras, lançamentos contábeis, na opção Configuração de apropriação, nós temos a opção Integrar apropriações por competência. Então, se ele estiver desmarcado, irá desabilitar os campos baixa apropriação de férias e baixa apropriação 13º salário. Consequentemente, os valores importados do arquivo .dat serão replicados para os campos demais remunerações. Então, vamos entender aqui na prática onde isso vai impactar. Então, na tela de alteração, ele vai desabilitar os campos baixa apropriação de férias, baixa apropriação de 13º salário, e os valores importados do arquivo .dat serão replicados para o campo demais remunerações. Com isso, não irá alimentar lançamentos contábeis com base no registro J. Se ele estiver marcada essa opção, o registro J e campos serão habilitados e alimentados conforme o arquivo .dat. Então, nós vamos entender agora na prática como é que ele vai fazer essa alteração. Então, eu vou marcar o campo Integrar apropriações por competência, vou gravar a informação, vou importar meu arquivo .dat. Nós vamos perceber que ele habilita agora o campo baixa apropriação de 13º salário, baixa apropriação de férias. Apenas uma observação referente aos dois parâmetros. Vamos cancelar aqui. Vamos sair, configuração de apropriação. Então, se os dois parâmetros estiverem desmarcados, o quadro de lançamentos contábeis se torna inacessível. Como conferir os valores integrados? Sugere-se utilizar balancete de verificação, módulo financeiro, relatórios mensais, balancetes verificação, listando os respectivos grupos contábeis referente a apropriações por competência e compará-lo com o relatório Betafolha, relatórios, resumo, integração contábil, modelo saldo de provisão do Betafolha. Então, na prática, no Betasapo, módulo financeiro, em relatórios mensais, balancetes, verificação, listando o respectivo grupo contábil referente a apropriações por competência e compará-los com o relatório do Betafolha. Em Betafolha, relatórios, resumo, integração contábil, utilizando o modelo saldo de provisão do Betafolha. Vamos então a um breve resumo sobre as principais alterações do PCASP no sistema do Betasapo. Uma das principais alterações que ocorreu no sistema foram os tipos de lançamentos de integração. Então, em utilitários, integração com a folha, configuração de apropriações/adiantamentos, os tipos de lançamentos. Então, este quadro ele precisa ser configurado caso um dos parâmetros, integrar adiantamentos de remunerações ou integrar apropriações por competência, estejam marcados. Nele devem ser configurados os eventos a serem gerados para os lançamentos contábeis, onde os mesmos já estarão pré-configurados conforme o padrão da Beta Sistemas. Porém, podem ser modificados manualmente conforme a necessidade. Para configurar esta alteração, basta inserir o código do evento desejado na coluna Evento.
também é obrigatório que exista uma configuração para cada tipo de lançamento existente. Outra alteração no sistema foi a tela de empenhos de pessoal, /despesas extras, /lançamentos contábeis ajustes. Então, na tela de ajustes, vamos buscar o nosso arquivo .dat. Nessa tela de ajuste, então, surgiram algumas alterações também. Uma das primeiras alterações foi o campo valor em liquidação, ou a coluna valor em liquidação, né? Ela foi criada onde será demonstrado o somatório dos valores alimentados nos campos baixa apropriação de férias e baixa apropriação 13º salário do quadro apropriações e adiantamentos, existente na tela de empenhos, pessoal, despesas extras, lançamentos contábeis, alteração. Então, essa tela vai trazer o somatório desses dois campos, que seria baixa apropriação de férias, baixa apropriação de 13º salário. Outra importante alteração que surgiu no sistema foi a opção de lançamentos contábeis. Então, aqui, como nós podemos perceber, a gente não consegue visualizar a tela de lançamentos contábeis. O que acontece? Acontece que nós já visualizamos que se nós deixarmos os dois campos de tipos de lançamentos aqui desmarcados, ele não vai levar, não vai gerar, ou melhor, não vai ser possível visualizar a tela de lançamentos contábeis. Então, eu vou deixar um dos dois marcado, vou gravar, e agora sim eu consigo visualizar a tela de lançamentos contábeis. Neste quadro é possível a escolha manual das opções APF, APT, DTA, DTN, DFA, DFN, DRA e DN, ou estas opções serão alimentadas automaticamente conforme os registros gerados no arquivo .dat importado. Também existe a opção de filtro, inserção, cópia e exclusão dos registros igualmente ao que já existe para o quadro empenhos. Então, nessa tela aqui é possível inserir e fazer o ajuste, né, a inclusão aqui dos tipos de lançamentos desejados. Da mesma forma, temos a opção de filtro, cópia e exclusão. Para saber mais sobre os tipos de lançamentos gerados pelo sistema Betafolha, leia o manual do PCASP Provisões, disponível na pasta Manuais Técnicos da pasta de instalação do sistema. Outra alteração no sistema foi o quadro de totais ajuste e legenda. No final da tela foram incluídos novos totalizadores que demonstram os saldos AD, AP, APF, APT, DTA, DTN, DFA, DFN, DRA e DN. Ao clicar na imagem do livro com a ajuda, será demonstrada a legenda. Então, tenho a legenda aqui de todos os códigos, né, todas as siglas. E, do contrário, clicando no somatório, eu vou ter novamente a opção de totais ajuste. Os totalizadores eles possuem a informação antes ajuste e depois ajuste com o mesmo mecanismo dos atuais totalizadores existentes. Empenho estimativo. O campo empenho estimativo ele torna-se editável somente se a opção vincular a empenhos estimativos estiver marcada e os campos despesa, credor e recurso do referido registro possuírem informação igual à do empenho estimativo já cadastrado e que o mesmo possua saldo a liquidar maior que zero. Então, a opção empenho estimativo, no momento da importação do arquivo, vincular a empenhos estimativos. Se ele estiver marcado, e a opção, quando o campo empenho estimativo estiver informado, somente possibilitará a edição do valor para em liquidação ou liquidação correspondente. Então, vai incluir essa alteração também do PCASP no sistema do BetaSAP. Colunas AP e AD. Estas colunas irão indicar se existem lançamentos de adiantamento AD ou apropriações AP. Se for positivo, será demonstrada a letra S, caso contrário, demonstra N. Contudo, se tornou necessário desencadear uma série de alterações na integração Betafolha-BetaSAP, a fim de que este segundo produto contábil absorva estas movimentações para contabilizá-las atendendo ao objetivo central proposto pela fundamentação legal exposta, a correta evidenciação do patrimônio público, objeto da contabilidade. Assim, ao longo deste vídeo, foi exposto como pode ser procedida esta nova configuração de integração a fim de automatizar o atendimento desses novos métodos de contabilização.
O meu estado já está configurado para integrar-se com o Betafolha utilizando apropriações e adiantamentos em 2013? Entidades pertencentes ao plano de contas PCASP e que marquem os parâmetros integrar adiantamentos de remunerações e integrar apropriações por competência já estão contabilizando apropriações e adiantamentos. Demais estados, foi alterado apenas o formato da janela e incluída a opção para vincular a empenhos estimativos. O restante do funcionamento continua igual. É importante a leitura. Caso queira saber mais sobre o funcionamento da rotina quando não for utilizada a opção Apropriações e Adiantamentos, leia o manual Manual Rotinas de Integração da Folha de Pagamento com a Contabilidade, disponível na pasta Manuais Técnicos da pasta de instalação do sistema. Para efetuar as configurações na folha de pagamento e exportar o arquivo .dat corretamente para a contabilidade, leia o manual PCASP Integração Contábil, disponível na pasta Manuais Técnicos da pasta de instalação do sistema. Fechamento do capítulo. Após ter assistido esse treinamento, você aprendeu a identificar as fundamentações legais que promoveram as alterações na integração folha-sapo, configurar e executar as integrações de adiantamentos e configurar e executar as integrações de provisões apropriações por competência.